Olá pessoal, boa noite. Nessa videoaula, a pedidos aí, vamos mostrar como fazer a seleção de gráficos através de uma caixa de combinação. Como no exemplo aqui, a gente vai abrir um formulário, eu tenho a caixa de combinação. Ao selecionar um gráfico dessa caixa de combinação, ele vai estar mostrando o gráfico logo abaixo aqui na área da imagem. Vamos dar um zoom aqui para mostrar mais de perto. Então eu seleciono o gráfico 1, ele mostra os dados do gráfico 2 e gráfico 3. Então vamos lá, vamos montar esse código para executar essa função. Para isso vocês vão precisar montar então 3 gráficos, 4 gráficos, ou adaptar nos gráficos que vocês já tem na planilha de vocês aí. Então vamos lá, guia desenvolvedor, Visual Basic. Vamos montar vamos inserir um novo userform para começar o código a partir do 0 aqui. Vamos criar uma imagem onde será exibido o nosso gráfico. E vamos também criar a caixa de combinação, onde aparecem as opções dos gráficos para serem selecionados. Muito bem. Aqui você pode ter como exemplo a videoaula número 2. Então eu não vou me atentar muito ao código, porque ele já está bem explicado na videoaula 2 aí do canal. É só entrar no meu canal aí e conferir na videoaula 2 o código que explica como fazer o gráfico aparecer dentro de uma caixa de imagem aqui. Então aqui nessa videoaula a gente vai estar dando ênfase só como selecionar essa opção de gráfico para que ele apareça, não ao abrir o formulário, e sim ao selecionar ele dentro da caixa de combinação. Então o primeiro passo aqui vai ser a gente carregar os dados, o nome dos gráficos dentro da caixa de combinação. Para isso é 2 cliques numa área vazia do formulário. Como sempre eu quero o método inicialize, para ao inicializar esse formulário ele carregar as informações dentro da combo box. Userform 2, vamos dar o nome dessa combo box aqui, CMB Graph, de gráfico, CMB Graph é o nome da nossa caixa de combinação. Então ao inicializar CMB Graph, eu vou adicionar item, ponto, add item, vou abrir parênteses e vou colocar gráfico 01, fecho parênteses, fecho aspas. Vamos adicionar gráfico 2 e gráfico 3. Gráfico 2, gráfico 3. Então, ao abrir o formulário, ele já vai estar aparecendo aqui gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3. Agora vou pegar o código para que quando eu selecione uma dessas opções, ele carregue o gráfico dentro da caixa de imagem. Então aqui eu já vou usar o código da última videoaula aqui. Vamos pegar ele aqui. Vamos userform. Então o código aqui vai ser não quando eu inicializar o formulário, sim quando eu der o clique em cima da caixa de combinação. Então vamos a 2 cliques em cima dela
eu não quero o método change, eu quero o método click. Vamos colar o código aqui dentro. Então eu tenho duas modificações para fazer aqui. Eu quero userform o nome da minha caixa de imagem é imagem 1 cmbgraph, ok. Então aqui o código, os meus gráficos estão na planilha 2, eu quero selecionar primeiro o gráfico 1. Então eu vou dizer o seguinte: se o meu cmbgraph, que é o meu objeto de caixa de combinação, for igual a gráfico 1, então ele vai executar esse código aqui. Vai selecionar na planilha 2 o chart, o objeto de gráfico número 1, vai dar para ele o tamanho de 300 por 200, vai atribuir um nome e vai salvar ele como temp gif picture, vai fazer o load dele aqui e vai carregar o meu gráfico dentro da imagem 1. Explicando novamente que quem quiser detalhes sobre esse código aqui pode acessar a videoaula número 2. Caso não seja selecionada a opção 1, eu vou ter que ter else if. Então, else if, caso então a minha caixa de combinação seja igual a gráfico 2, então ele vai executar novamente o código de carregar o gráfico na caixa de imagem 1, porém ele não vai carregar mais o objeto 1, e sim o objeto 2, que vai ser equivalente ao gráfico 2. Caso ele não carregue nem o gráfico 1 nem o gráfico 2, logo só resta a opção de ser o gráfico 3. Então não preciso explicar novamente else if gráfico. Se eu tivesse 4, eu colocaria else if gráfico 3, então, e no último seria sempre o else. Então caso ele não selecione nem gráfico 1 nem gráfico 2, ele vai executar a busca do objeto número 3 e vai carregá-lo dentro da caixa de imagem. Aqui a gente só coloca o bloco de encerramento em diff e está pronto o nosso código aqui. Vamos ver se está funcionando. A outra coisa que eu vou explicar aqui é rapidinho, é como criar o botão para ele abrir o formulário. Então aqui a gente vem no inserir módulo, vamos criar uma abrir formulário. Então uma abrir formulário, e aqui dentro a gente vai colocar o número, o nome do nosso userform, aqui nosso formulário, userform2.show. Ok, então aqui eu só venho na guia desenvolvedor, insiro um botão e carrego. Automaticamente ele já pede para eu selecionar uma da macro que eu criei, no caso abrir formulário, dou um ok, ele já vai estar abrindo o nosso userform 2 que a gente acabou de criar. Então aqui vamos testar o código. Gráfico 1 puxou o gráfico 1, gráfico 2 puxou o gráfico 2 e gráfico 3 puxou o gráfico 3 aqui na tela. Então seria isso aí, pessoal, nossa videoaula aí a pedidos de como carregar um gráfico
dentro de um formulário através de uma caixa de combinação. Até a próxima videoaula.